Aleluia, aleluia, amém. Como Deus, através de Jesus, entregou a vida dele por você. 12º dia de um propósito, e eu estava olhando e pensando no tempo que Deus está nos dando. Tempo que Deus está nos dando. Então essa proposta de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto é perto, Deus está colocando para nós uma oportunidade, e eu tenho usado essa proposta como sendo um tempo determinado que Deus coloca para cada um de nós. Eu louvo a Deus por estarmos aqui, mais uma vez eu tenho a oportunidade de estarmos celebrando juntamente com a igreja desta feita, agora nesta feita, com a igreja de Deus aqui em São Luís de Montes Belos, no Jardim? Bom Jardim, Deus abençoe. Eu tenho a oportunidade de estar aqui porque da mesma forma você teve, ou você tem. E eu costumo dizer, quando eu estou na igreja, Bispo Ziel, que é o melhor lugar que eu poderia estar. O melhor lugar que você poderia estar. Então é um privilégio nós estarmos aqui. E o privilégio chama-se, porque Deus me deu a oportunidade. E além de Ele estar me dando a oportunidade, eu estou aproveitando esta oportunidade. Então esse tema, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, não é somente para hoje no 12º dia. A irmã que estava aqui na direção do culto, ela disse que nós temos que seguir subindo a nossa montanha, o nosso monte. Então esse monte, essa montanha tem que ser um projeto nosso, tem que ser uma meta nossa. É desafiador, e como é, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Cristo Jesus venceu, você também vencerá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigado, Bispo Ziel, pelo convite, e eu cumprimento o Bispo Ziel, o Bispo Denis, todos os pastores, pastoras aqui, evangelistas, diáconos e toda a igreja, né? Em nome da minha esposa, que é diretora do Ministério da Mulher, todas as mulheres desta igreja, e com certeza é a maioria, e nós as respeitamos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, como igreja de Deus. E de um modo geral, eu falava na minha igreja, pela qual eu já fui pastor, que Deus seja louvado por cada mulher que Deus levantou. Continue na fervente oração, continue colocando tudo no altar, porque colocar no altar é atitude. E eu gostaria de falar um pouquinho usando esses mesmos versículos, e eu vou falar do versículo número 5, ou número 6 e número 7. E eu gostaria de ler, e eu quero ler esses dois versículos que talvez nos 12 dias nós já decoramos. Eu já sei eles de cor, inclusive os dois. E eu quero dizer que cada dia a palavra do Senhor, ela é nova. Eu não sei quem ministrou aqui, alguns eu sei, né? Eu sei que é a pastora Marilei, algumas outras pessoas, pastora Selma. E eu quero dizer que Deus, Ele usou a cada um dos ministrantes, assim como cada louvor ministrado, cada celebração feita. Olha, se você prestar atenção na encenação aqui, sacrifício perfeito de Jesus por nós, e estamos aqui. E eu fico imaginando, eu fico meditando, se o profeta Isaías estivesse hoje, aqui na cidade de São Luís de Montes Belos, lá na cidade de Goiânia, aqui no Brasil, ele estaria falando a mesma coisa. O Senhor manda eu falar para vocês, que é para buscá-lo enquanto pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. E o profeta Isaías ainda,
ele poderia estar acrescentando: filhos, filhas, Deus me manda falar que Ele está dizendo que a porta está aberta hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O tempo de Deus não é o nosso tempo, por isso nós temos que nos atentar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E o versículo 7, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O Senhor está aqui, esteve desde o dia 31, como o bispo Osiel disse. Então, hoje são 12 mais 1 cultos realizados aqui, ininterruptos, né? Todo dia na celebração ao Senhor. E a irmã que estava dirigindo o culto, ou fez a abertura, ela estava dizendo: se você veio hoje, aproveite o hoje. Deus quer falar com você, e eu te convido a uma proposta das Escrituras Sagradas. Você tem um coração que está pulsando aí, batendo, e está através deste coração, né, pulsando nas suas veias o sangue, que seja o sangue que te movimenta, que consegue você enxergar, você falar, você andar, você estar ouvindo, você estar fazendo uma celebração ao Senhor. Então celebre hoje como sendo o último dia, porque o Senhor está com a porta aberta, com a janela aberta, e Ele está dizendo que está pronto para te abraçar, para te receber. É importante nós lembrarmos, as Escrituras Sagradas nos revela que hoje é assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje, agora, é buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto está perto, batendo a porta hoje. Mas um dia, você não vai mais poder encontrar o Senhor, se você não encontrou todos esses dias enquanto teve oportunidade. Nós temos um tempo determinado, nós temos um intervalo chamado vida, do meu nascimento à minha partida para a eternidade. Eu tenho esse intervalo, e nesse intervalo eu tenho a oportunidade de estar celebrando ao Senhor, de estar perdoando, de estar liberando perdão, de estar cuidando do ministério que Deus confiou a mim, de estar sendo o agente do Senhor por onde eu for, e cumprindo o propósito que Jesus convidou. Portanto, ide, anunciai o evangelho a toda criatura. E tem um porém: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí nessa segunda parte que eu venho, muitos que não estão aproveitando o tempo hoje, a oportunidade hoje, a vida hoje, estarão um dia encontrando a porta fechada. O Senhor não mais estará te convidando a encontrá-lo, a achá-lo. Agora a porta fechada vai ser idêntico à parábola das... Como nós estamos hoje, cuidando bem, buscando o Senhor, cuidando da lamparina, colocando azeite, deixando a chama acesa e ficando acordado, despertado. E é óbvio que eu estou falando no sentido espiritual. Mas 5 delas gozaram a vida, cuidaram do que deveriam cuidar ao seu bel prazer. Essa é a preocupação que o Senhor nos convida hoje. Filho, filha, buscai e tenha atitude nessa busca. Ou seja, não somente de falar, de declarar, mas também de estar fazendo aquilo que você confia, que declara que é para o bem-estar seu, e é para o seu bem-estar na eternidade. Porque senão chegará um dia
que agora inverterá-se essa situação. Muitos correrão e baterão a porta depois de fechada. A Escritura é sagrada. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E todos nós já sabemos hoje qual será a resposta. Olha a seriedade. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Hoje, irmãos, é oportunidade. Eu não quero ministrar a pessoas que querem serem batizados, serem salvos e cuidarem do seu ministério, postergando esta atitude de cuidar bem daquilo que Deus confiou. Porque Deus, Ele nos convida, e cumpriu-se em Jesus Cristo o versículo de número 60, no versículo de número 1 do capítulo 61 do profeta Isaías. Sabemos de cor também: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas. Eu quero te dizer, as boas novas hoje é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então é com alegria, é com responsabilidade que nós estamos hoje em torno desta palavra de Deus, para extrair dela a luz que nós precisamos, o caminho aplanado que Deus coloca para nós, e muitas vezes nós não estamos neste caminho aplanado que Deus coloca para nós. Ele coloca para nós uma direção. O profeta Isaías também, no capítulo 40, ele fala que Deus coloca um caminho que não tem monte, não tem vale, não tem caminho tortuoso, e completa dizendo: a boca do Senhor assim diz. Então, qual é a nossa decisão? Nós vamos realmente buscar o Senhor com atitude? Então eu trago, acrescentando uma palavra nesse buscai, mas buscai com atitude. Agora essa atitude tem que ser minha. O Senhor está lá esperando. Filho, eu estou aqui. Filho, me ache. Filha, me encontre. Eu estou aqui. Filho, eu quero te abraçar. Mas como eu estou? Qual é a minha atitude para receber este abraço do Senhor? Então essa palavra é profunda, e hoje eu quero desdobrar esse versículo em 3 pontos principais. E esses 3 pontos principais, dentro do tempo, eu vou remir o tempo aqui, e são 3 coisas importantes que nós precisamos lembrar como lição de casa hoje. Amanhã não tem mais unção profética no 13º dia. Não. Amanhã nós vamos estar, não sei, né, em algum lugar. E nesse algum lugar tem que ser eu representando Cristo Jesus e falando para as pessoas: muito prazer, você precisa de Cristo, eis aqui o representante de Cristo. Então, esse buscar ao Senhor enquanto se pode achar tem uma atitude, porque tem 3 itens principais. Se eu der tempo de falar, eu vou falar sobre eles. Por exemplo, a urgência da busca. É urgente. Eu, você, nós não sabemos o daqui a pouco nosso. Urgência da busca. Outro, nós temos que entender qual é a natureza da minha busca, que atitude eu estou tendo, que natureza está sendo a minha busca. Só quando me convém? Só quando me convém? Eu quero no meu tempo? Eu quero do meu jeito? Urgência, natureza da busca e a atitude essencial da busca. Então, falando da urgência da busca, eu preciso de lembrar vocês: enquanto é possível achá-lo, enquanto está perto. Enquanto nós temos que lembrar. A primeira parte do versículo é um alerta e um convite com um prazo de validade. Tem prazo de validade. Um dia Cristo voltará. E quando Cristo voltar, a porta vai se fechar. Nós não vamos, eu não quero estar aqui mais, bispo, pregando, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não, eu quero estar celebrando, né? Quero deixar tudo que tem para quem quiser. Mas eu convido você, não queira segunda chance. Não queira.
A urgência na busca significa dizer que tem prazo de validade. Você vai tomar um medicamento com prazo de validade vencido? Nem o supermercado não vai vender e não pode vender um alimento com prazo de validade vencido. Eu fico imaginando, como está o meu prazo de validade no sentido espiritual, né, pastor Lucélio? Como está? Ah, não estou afim mais. Ah, não, amanhã eu tenho tempo. Olha o que o diabo tem colocado, no adversário das nossas almas. Ah, sussurra nos ouvidos das pessoas. Amanhã você ora. Amanhã você lê a palavra. Amanhã você vai para a igreja. Olha o prazo de validade, urgência da busca. Há um tempo oportuno. Deus é soberano, continua eterno, continua justo, continua fiel, continua ministrando ou deixando que os milagres aconteçam na vida das pessoas. A salvação continua aí com portas abertas, mas será como estamos no cuidado ou na atitude desse tempo oportuno que Deus está nos dando? Como estou sobre isso? A expressão, enquanto é possível achá-lo, não sugere que Deus se esconde, mas sugere a cada um de nós e nos alerta, nos adverte, nos ademoesta até que a oportunidade para a humanidade se voltar a Ele, arrepender-se e encontrá-lo em salvação e perdão. E isso pode e não durará para sempre. Hoje, exatamente hoje, agora, você for aí em alguma sala de velório, tem alguém sendo velado. Cessou-se o intervalo, cessou-se a vida, partiu para a eternidade. Quem sou eu para apontar, foi para o céu ou foi para o inferno? Não. Enquanto vida temos, vamos estar levando boas novas, perdoando, levando salvação, levando luz, apresentando o caminho que é aplanado, um caminho que é eterno e, sobretudo, um caminho que leva ao Pai, chamado Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo um dia recebeu uma ordem do Pai, ou ele se dispôs a tal ordem que está escrito nas Escrituras: esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo, a ponto de morrer uma morte de cruz, a pior morte possível da humanidade, por amor a mim, por amor a você, por amor a todo mundo, mas deixou registrado: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há um tempo determinado. Vamos pensar na nossa vida, ou nesse tempo determinado, do nascimento até a eternidade. Vamos pensar, pense na vida, o que está escrito, né? Ela é um sopro, uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Apóstolo Tiago fala sobre isso, ou nos adverte sobre isso, e nós precisamos pensar: não temos controle do amanhã, não temos. Você não tem o controle do amanhã. Mas então, bispo, por que nós estamos aqui há 12 dias projetando o ano de 2026? Porque você está clamando ao Senhor, você está invocando ao Senhor, está buscando Ele enquanto se pode achar. Hoje você está aqui. Hoje nós estamos aqui, e por isso é idêntico ou é similar à lei da semeadura. Se hoje eu tenho oportunidade de semear, eu tenho que semear hoje, porque senão, se chegar o amanhã, eu posso aproveitar desta minha semeadura. E a pergunta talvez que fica é: o que eu estou semeando hoje? Eu estou semeando o buscar ao Senhor enquanto se pode achar, ou estou invocando Ele enquanto Ele está perto, enquanto Ele me deu a oportunidade, enquanto há um tempo oportuno, enquanto a porta, a janela está escancarada para nós estarmos entrando por esta porta chamada Jesus Cristo?
Essa resposta é individual. Essa resposta é pessoal. Olha como Deus confia em nós, né? Deus confia em você. Fala para o seu irmão, Deus confia em você. Agora, muitos não lembram que Deus entregou nas suas mãos algum ministério. Ah, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Você tem ministério. Você tem ministério. Você pode fazer algo sem ter título. Você pode ser aquele que intercede sem ser o líder da intercessão. Você pode ser a igreja que representa Cristo, mesmo que você esteja sozinho ou sozinha no seu lar, com uma grande família que não dá valor àquilo que você ministra, àquilo que você profetiza. Cuide da sua fé, e a palavra diz para nós que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ou seja, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Continue na intercessão, continue cuidando da limpeza, cuidando de arrumar uma cadeira, cuidando de algo, cuidando das plantas, tudo isso para o ornamento da casa do Senhor é ministério, e pode ser anônimo, mas um dia eu não vou prestar conta por você daquilo que é responsabilidade tua, e nem tampouco você vai prestar conta por mim. É o meu alimentar, é o teu alimentar. Quando você alimenta, você sacia a sua fome. Quando você toma a água, você sacia a sua sede. É individual. O cuidado da fé, o buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Hoje temos alguns ministrantes, Deus usando eles para estar motivando alguém, para estar nesse propósito de ter a atitude de buscar ao Senhor. Mas quando você está perto, quando eu saio, amanhã vamos trabalhar, amanhã vamos estudar, amanhã vamos viajar, amanhã vamos passear, vamos para a praia, vamos fazer isso. Você está buscando o Senhor onde está? Precisamos meditar sobre isso. Não é uma palavra para levar ao êxtase nas emoções, mas é para a plenitude do Espírito e para não esquecer. É uma palavra que liberta, é uma palavra que cura e que traz à alma aquilo que Maria declarou: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Pensemos na vida. Provérbios 27, capítulo 27, verso 1, está escrito assim: não se glorie do dia de amanhã, pois você não sabe o que ele trará. Então, ou agora é o tempo de Deus, ou hoje é o dia da salvação. Então aproveite o agora, aproveite o hoje, e isso é um tempo determinado. Então, se falamos sobre hoje, que é um tempo oportuno e não pode durar para sempre, nós temos que pensar no perigo da procrastinação. Talvez o deixar para amanhã. Amanhã eu faço, afinal eu tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Preste atenção, quem trabalha aqui com metas, tem um cronograma de tanto percentual das metas por dia, nos 30 ou nos 31 dias. Se deixar para a última semana ou para os últimos dias, o que vai acontecer? No sentido literal da palavra, no sentido de profissional, que muitos são ainda, né? Eu já fui profissional e hoje eu estou a serviço do Rei Jesus, e eu fico imaginando, né? Chegar a última semana, como você vai cumprir toda a sua meta? Transforme isso por espiritual. Tem muita gente deixando os seus afazeres espirituais para o amanhã. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Hoje você pode aceitar, amanhã pode ser
muito tarde. Hoje é o dia aceitável, inclusive para mim. Eu estou ministrando, mas Deus ministrou no meu coração. Isaías, qual é a tua atitude em estar me buscando enquanto você pode me encontrar, enquanto você pode me achar? Qual é a tua atitude, Isaías? Irmãos, nós precisamos pensar muito seriamente sobre isso. O perigo da procrastinação, nós temos que pensar, não se trata de um Deus que se afasta de nós. Deus está pronto no trono, dando as muitas misericórdias a cada um de nós, a graça dele sobre cada um de nós. Tempo de graça, tempo de salvação, tempo de reconciliação, tempo de vida nova, tempo de cura de alma, tempo de cura de espírito. Mas qual a minha atitude? Eu estou assumindo a responsabilidade do perigo da procrastinação, do deixar para o amanhã. Deus, Ele está pronto. Ele está pronto a nos ajudar. Não há tempo a perder. A busca por Deus deve ser a prioridade máxima das nossas vidas. Entenda isso. Então, por isso que é urgente. A segunda coisa é exatamente a natureza da busca. Busquem, clamem. Busquem, clame. Segunda parte exatamente nos mostra a forma como devemos buscar a Deus. Não é uma busca passiva, mas uma busca que é ativa e uma busca que é intencional. Eu preciso buscar o Senhor. Olha, eu vou parar tudo e preciso buscar o Senhor, porque Ele está me dizendo: buscai-me enquanto eu estou perto, buscai-me enquanto você pode me achar. Busque, então, é uma ação intencional e tem que ser persistente. Eu vou encontrar no meu caminho alguém no mundo pós-moderno que vai me dizer assim: olha, Isaías, isso não tem importância, pode fazer isso. Tome cuidado com estas orientações. É o sussurrar através de agentes ou influentes do mal. E nós temos que cuidar disso. A palavra aos Hebreus nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um dia, Deus pediu para Josué falar para o povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então, a natureza da busca, buscar a Deus é buscar a sua palavra. Buscar a Deus é buscar a sua vontade. Buscar a Deus é buscar o seu reino em primeiro lugar. Afinal, nós temos que entender: olha, o lugar da minha bênção, o lugar da sua bênção, o lugar da nossa bênção tem que ser centro da vontade de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa que Ele deve ser o centro, Ele deve ser a prioridade máxima. Então, buscar a Deus é buscar o seu reino em primeiro lugar. Buscar a Deus é buscar um relacionamento com Ele, e esse relacionamento não é apenas eu requerer bênçãos dEle, ou soluções para problemas, mas por Ele mesmo, buscar por Ele mesmo, pela sua presença, buscar por comunhão com Ele, intimidade, estar perto dEle, como Ele está nos convidando. Então, essa natureza da busca tem que ser real em cada uma das nossas vidas. E terceira coisa importante que nós temos que ter é exatamente a atitude. Me permita que eu tomar água. De eu estar pegando essa taça, levando a minha boca e tomar a água, é o quê? Diga: atitude. Como está sendo a minha atitude
para com o convite de Deus? Como está sendo a minha atitude para o meu dever como membro da minha igreja? Como está sendo a minha atitude para com o meu ministério? Como está sendo a minha atitude para com o meu cônjuge? Como está sendo a minha atitude para com a celebração ao Senhor? Muitas outras coisas. Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é essencial na busca o ter atitude. Qual é a nossa atitude? O nosso tema, ele nos desafia a não apenas buscar, mas a fazê-lo com a atitude correta. E o que significa então, bispo, ter a atitude certa ao buscar o Senhor? Eu elenquei algumas aqui rapidamente. Por exemplo, atitude de arrependimento e humildade. Preste atenção, irmãos. Quando eu chego na presença do Senhor, e assim também quando você chega na presença do Senhor, pedindo perdão de algo que nós falhamos, você sente o prazer de chegar e falar para Deus: Deus, eu falhei nisso, Senhor, me perdoa. Como você se sente depois dessa oração? Se sente perdoado, não é verdade? Se sente liberto. Agora eu estou na palavra que Jesus Cristo falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu me sinto assim, mas ele ainda completa dentro das Escrituras: dos teus pecados eu não me lembro mais. Olha a atitude de Deus, que deveria ser exemplo para nós. Por isso que eu falei no pretérito, deveria ser exemplo para nós. Mas tem muitos, né, que estão marcando data para perdoar, bispo. Não, eu vou ver se eu vou te perdoar. Atitude de arrependimento, atitude de humildade representa essa busca ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Atitude de arrependimento e de humildade significa dizer: eu tomei água e saciei a minha sede, e ela foi a minha sede saciada, não foi a sua. Então, como eu tomo atitude por você? E como você toma atitude por mim? E olha que nós vivemos num mundo que a própria natureza humana, ela é pecaminosa. E eu costumo dizer assim, que tem muitos hoje na atualidade, que Deus está procurando como Ele procurou Adão. Onde você está, Adão? Não sei se tem Adãos por aqui, no plural talvez não exista essa palavra, mas vamos entender. Tem alguém atrás de alguma árvore. Não é essa atitude esconder de Deus, não é. Ele confessou: Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Adão, você não vai morrer, eu vou te perdoar. Arrependimento, humildade. Por isso é essencial nesse tema, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, eu ter atitude. 12 dias de atitude de vir à igreja, 12 dias de ser ministrado através da unção profética, 12 dias através de ministrações por diversos ministrantes, diversos louvores, diversa celebração a Deus que nos edificou. Mas e eu? Qual é a minha atitude agora? Qual é? Então, atitude de arrependimento e humildade. Aí, nós podemos usar o versículo de número 37, ou de número 7 do capítulo 55, que nos dá a chave para a atitude fundamental. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. O que ele tem que fazer? Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, que é glorioso em perdoar. Preste atenção comigo. O que é ímpio? Ou quem é ímpio? Quem é ímpio?
Talvez nós apontamos por aquele que ainda não aceitou Jesus. Então eu vou dar um exemplo. Se Isaías falar mal do bispo Osiel, em que classe ele está? Justo ou ímpio? Olha como é sério, bispo. Não é verdade? Entendeu, bispo Denis? Se o Isaías falar mal do bispo Denis, ele está em qual classe? Justo ou ímpio? Então, eu estou aqui, é óbvio que eu não estou fazendo isso, tá, gente? É óbvio. Eu oro, eu não tenho mais igreja que eu pastoreio. Um dia Deus me despertou que agora são igrejas, são bispos, são pastores, são membros. E nas minhas madrugadas que eu era acostumado a orar, eu oro pelas igrejas da região centro-oeste, eu oro pelos bispos da região centro-oeste, eu oro pelos pastores da região centro-oeste, e eu faço um pedido especial. Deus usa cada membro da região centro-oeste para ser o agente do Senhor, para anunciar boas novas, Pai, enquanto a porta está aberta, porque ninguém de nós podemos ser orgulhosos e egoístas para querer a salvação somente para nós. Eu preciso cumprir o propósito. Olha a importância do arrependimento. Deus está pronto a perdoar. Nós precisamos, além dessa questão de arrependimento, nós precisamos cuidar, ter atitude de fé, e essa atitude de fé é cuidar da nossa fé, até o dia se tornar perfeito. E eu quero dizer para você que haverá um grande e terrível dia do Senhor. Vai ser grande para mim, vai ser grande para essa igreja que busca o Senhor, e quer encontrar o Senhor, e quer achar o Senhor, mas vai ser terrível para aqueles que estão na classe dos ímpios. Então hoje é tempo oportuno, se chama hoje, se chama agora, dia 12 de janeiro, Deus registrando em nossos corações, e está ligando aqui na terra, e o que é ligado na terra será ligado no céu, e nós precisamos tomar decisão hoje. Cuide da sua fé, creia que Deus existe, não é uma busca cega, mas uma busca fundamentada na certeza da sua existência e da sua soberania, do seu cuidado para com a humanidade. Agora, o cuidado com a humanidade, ele fala, ó, vocês têm a liberdade, vocês podem tomar água, vocês podem comer, vocês podem fazer o que quiser, mas o apóstolo Paulo traz a palavra: tudo que eu for fazer, seja comer, seja beber, ou fazer qualquer outra coisa, temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. O que eu fiz hoje glorifica o nome do Senhor. Eu estou na proposta, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto. Eu preciso pensar sobre isso. E antes de terminar, eu quero falar de uma atitude também chamada perseverança. Tem 3 palavras no versículo que o apóstolo Paulo traz para nós, no primeiro carta dele a Coríntios, no capítulo 15, versos 58, não é? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Firmeza, constância, abundância. Perseverar, irmãos, não é desistir no meio do caminho. Por quê? Eu estou projetando um ano de 2026, porque eu tenho que ter meta, tenho que ter objetivo. Aí no seu folder ou no seu panfleto tem alguns objetivos que você deve ter anotado, ou que nós anotamos. E quem não anotou, Deus já sabe o que passa na mente, Ele já falou em Espírito: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não posso anotar aquilo, mas o Senhor sabe que eu peço ao Senhor isso. Como substância ainda informe no ventre da minha mãe, Deus sabia que eu já estava aqui hoje. Deus já sabia. E meu testemunho é muito simples. Eu nasci no lar cristão e estou hoje com o bispo. Tenho esse privilégio. Então, acredito que é mais ou menos idêntico o livro, né, do bispo Osiel. E eu fico imaginando, irmãos, que privilégio. Que privilégio,
Que louvor, que adoração a Deus de eu ter a oportunidade de abraçar Deus, de abraçar Jesus Cristo, de orar a Deus e falar: bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, tu enviaste Jesus que um dia completou a oração, ele perseverou fiel, Deus, por mim, ele perseverou fiel por cada um de nós, e ele completou a oração. Sabe quando ele completou a oração? Que eu entendo para mim e completa a minha oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas completou a oração. Mas Pai, faça a tua vontade e não a minha. Perseverou por você, perseverou por nós. A cruz está vazia e eu quero levar o evangelho de cruz, o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós, e um evangelho que é óbvio nós dizermos: ele cura, ele liberta, ele salva, batiza com o Espírito Santo, dá a certeza da vida eterna. É o óbvio, e muitas vezes nós esquecemos desse óbvio. Então tenha atitude na perseverança. E eu quero concluir dizendo assim para você, meu tempo se findou. Só um minutinho, bispo. Concluindo, eu quero dizer que as promessas para os que buscam, as promessas para os que buscam com atitude. Sabe qual é a boa notícia? O nosso Deus não é um Deus que se esconde, ou que deseja que nós nos percamos. Esse é o nosso Deus. Ele quer que todos se salvem. O Espírito Santo está aqui. Eu glorifico a Deus pela presença do Espírito Santo, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aqui, porque eu tomei a decisão na minha vida, desde que eu entendi de responder para Deus que sim, Pai, eu aceito o chamado pastoral. Fugi por um tempo, não queria, e nasci no lar cristão, mas não queria ser pastor, e Deus me colocou num cantinho. Você vai dizer ou vai ter problema comigo? Então eu disse para Deus: é óbvio, Deus, que eu quero completar a oração. Faça, Senhor, a tua vontade e não a minha. Eu quero dizer que eu não quero convencer pessoas, não quero. Eu quero orar por pessoas, eu quero interceder, eu quero ser o agente de Deus para levar boas novas. Então sabe quem convence? É o Espírito Santo, está escrito sobre isso. Então, a boa notícia é que Deus não se esconde de nós, pelo contrário, Ele anseia por ser achado por nós, Ele está perto, por isso Ele manda nos dizer. É como eu disse, o profeta Isaías estivesse aqui hoje, tem um Isaías aqui, não é o profeta Isaías, mas eu quero dizer, eu estou usando a mensagem como se fosse para hoje. Profeta Isaías sendo usado, declarando para nós hoje. Ele não está escondido, ele está declarando que você pode achar, porque ele está perto. E para aqueles que o buscam com a atitude correta, as promessas dele são gloriosas para nós. Preste atenção nisso. O que é que ele dá para nós? Perdão abundante. Ele dá para nós caminhos e pensamentos que são deles. Lá em Jeremias 29:11 nós encontramos essa passagem, né? Outra coisa, sua palavra não volta vazia, mas apraz-me para quem foi enviada. Então guarda a palavra do Senhor no coração para não pecar contra Deus. Ele nos traz promessas gloriosas, que são também a alegria, a paz, a transformação. A busca por Deus nos leva a uma vida de alegria, paz e uma vida de propósito, onde a própria criação se regozija conosco. Precisamos ouvir a voz do Senhor em toda a natureza, inclusive, e nós precisamos pensar a respeito disso. Nós temos um desafio, então, findando a minha fala: não adie. Esse é o desafio, e é fácil. Não adie, não procrastine.
Hoje é o dia de encontrarmos Deus. Hoje é o dia de acharmos Deus. E o Espírito Santo fala conosco nesta noite. Não se contente com uma fé superficial. Busque o Senhor hoje, enquanto é possível achá-lo, enquanto Ele está perto. E faça isso, mas com uma atitude correta. E a atitude correta é arrependimento, humildade, fé inabalável, perseverança e, sobretudo, um coração disposto a obedecer e ser transformado. Então eu findo que a nossa vida seja um testemunho constante dessa busca fervorosa por Deus, e que possamos, pela graça do Senhor, enquanto há tempo, enquanto a porta está aberta, encontrá-lo em cada passo da nossa vida, e em cada oração que nós possamos fazer, e em cada leitura da palavra. Enfim, em tudo que eu for fazer, eu tenho que falar para Deus, como Moisés falou: Senhor, sem a tua presença, não me deixe sair deste lugar. Que a graça do Senhor, o amor de Deus seja constante sobre cada vida. Eu te convido a tomar uma sábia decisão. E qual é a tua decisão? 1, 2, 3, 4, até 12 dias de unção profética. E hoje Deus nos trazendo a uma proposta. Buscai-o enquanto se pode achar, enquanto está perto, é o tema. Mas acrescentando para nós hoje, qual é a minha atitude, então, a partir de agora a pouco, quando encerrarmos a nossa unção profética. Qual é a tua decisão? Qual é? Eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos orar. A porta aberta é tempo de nós estarmos tomando decisões. E eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, guarde a palavra do coração, no teu coração, para não pecar contra Deus. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o coração, porque dali provém toda a fonte da vida, toda a fonte da sabedoria. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque a tua presença é muito real, e o teu Espírito Santo, Deus, está aqui, Senhor, falando com vidas, Pai, e é uma noite de bênção. Ainda haverá uma unção sobre pessoas, Pai, e até este momento da unção e do impetrar da bênção apostólica, Senhor, tu possas agir em vidas, e que cada um tome a sábia decisão, Senhor, de encontrá-lo, perseverar fiel e ter a atitude de seguir a jornada pela qual o Senhor confiou a cada um. Eu te dou graças, agradeço, Senhor, por estarmos aqui, por esse tempo muito precioso na tua presença, Pai. Oramos em nome do teu amado e querido Filho Jesus, nosso Salvador, que vive e que reina para sempre. Pode dizer amém? Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, bispo. Não, você está aplaudindo é Cristo, né? Então mais. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Que maravilha. Obrigado, bispo Isaías. Ele ficou tímido, irmãos. Ele falou assim: se Isaías estivesse aqui. Isaías está aqui. Então, irmãos, olha, que bênção. Louva a Deus, bispo, pela palavra, pelos conselhos, em nome de Jesus. Meus irmãos, findando, e eu não podia, depois de uma palavra desta, dar a oportunidade. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quem sabe tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo. E nós queremos te dar essa oportunidade. Então, se tem alguém, por favor, faz um sinal aí para nós aí, que nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida. Opa, temos um rapaz corajoso aqui, 2, que lindo. Vem cá, que gracinha. Pode ficar aqui. Meu Deus, que amor, meu Pai. As crianças estão abrindo o coração para Cristo, irmãos, que coisa linda.
tomando decisão de adulto. Uau, temos mais uma menina aqui, ó. Vem cá, Selma. Selma, vem cá. Sara, vem cá, Sara, fica com essas crianças aqui para mim. Que lindo, que gracinha. Deixa eu ver quem mais eu vou chamar aqui para ficar com elas aqui. Deixa eu ver aqui alguém, deixa eu ver. Vem cá, irmã Elza Hilária. Vem cá, fica do lado aqui dessas mocinhas lindas. Você sabia que ela ia aceitar Jesus hoje? Não? Que lindo. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quer reconciliar? Irmão Carlos, o senhor está aceitando? Ah, você está intercedendo, né? Que lindo, irmãos. Estende suas mãos para cá, vamos orar. Vamos abençoar essas crianças, essa irmã abençoada em nome de Jesus. Dá sua mão aqui, querida. Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, nós te apresentamos agora essas vidas, Pai. Que mediante essa palavra profética liberada sobre a tua igreja nessa noite, meu Pai, venha aqui receber, meu Deus amado, este momento, meu Deus, de conversão a Jesus Cristo, reconciliando, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento santo, meu Deus, na vida de cada um dos teus filhos, tuas filhas. Obrigado por essa decisão abençoada de cada um, meu Pai. Põe tuas mãos, Deus, e ordena a bênção sobre a vida delas. Lava, meu Pai querido, as suas vestes no sangue precioso do Cordeiro, meu Pai. E dê, meu Pai amado, a elas as vestes alvas como a neve. Escreve o nome no livro da vida, Pai. E traga providências na vida dela. Perdoe os seus pecados, meu Pai. E dê uma nova chance, essa nova família de Jesus Cristo. Nós te louvamos nessa noite em nome de Jesus. Dá um abraço bem gostoso nessas crianças, nessa irmã, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus por essas vidas. Obrigado, Senhor. Que lindo, parabéns. Uau, que bom. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ministrar a bênção apostólica. Nós vamos organizar o corredor aqui hoje, só que o corredor hoje não vai ser aqui não, vai ser aqui, ó. E vocês vão entrar de lá para cá. E a hora que sair daqui, já vai sair, porque a janta já está pronta, está tudo arrumado. E vocês não têm ideia o tanto que eu estou com fome. Então, ó, vocês sejam espertos. Cadê os? Aqui, ó, eu quero o ministério de Filhas de Sião, aqui no corredor, aqui já, os intercessores de água, eu quero o corredor assim, ó, de lá para cá. E eu quero o pastor Célio Gomes e o pastor André lá na entrada. Ah, sim. Eu quero o pastor Célio e o pastor André lá na entrada. E o bispo Denis e o bispo Isaías aqui na saída. Orando pelo pessoal aqui em nome de Jesus. As pastoras também, por favor. E ó, esse corredor aí, eu quero que vocês põem pressão no pessoal mesmo aí, ó. Corredor bem apertado, para as pessoas passar e sentir unção mesmo, sentir a presença de Deus em nome de Jesus. Muita graça, muita oração. E os nossos bispos vão estar orando por vocês aqui, ó. Eu vou ministrar a bênção apostólica e nós vamos começar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém. Pode começar a vir aí e recebe esta unção, recebe agora esse poder, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Aleluia. Dissipa as trevas, Senhor. Vem incendiar a tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, nessa noite por cada vida, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, para cá, lá para o salão, lá para o salão. Senhor,
vai abençoando cada vida, Pai, vai trazendo unção e graça